Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes terá início a sexta sessão ordinária de 2024. Na ordem do dia, 2 projetos de lei e a pauta os senhores acompanham agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 25/2023, de autoria do vereador Rony do Bar, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo banco de dados e divulgação periódica. A data é do dia 13 de março de 2023 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 102/2023, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e dá outras providências. A data é do dia 19 de setembro de 2023 e está em primeira discussão. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Ricardo Queixão a assumir a segunda secretaria, uma vez que o vereador Alan Matias não se encontra presente junto à mesa diretora aqui no local na Câmara. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura de requerimento que versa sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução 3044/2023, para averiguar e acompanhar irregularidades ambientais cometidas ou com reflexos no âmbito do município de Cubatão, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a prorrogação por mais 60 dias da presente Comissão Especial de Vereadores. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de fevereiro de 2024, Alessandro Donizete de Oliveira, vereador. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Desobstrução de bueiro localizado no cruzamento entre as ruas José de Pinho e Francisco da Costa, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da Rua 10 de Fevereiro, próximo ao número 111, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da Rua Doutor Fernando Generoso Silva Salvador, próximo ao 33, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da Rua Manuel de Oliveira Ramos, próximo ao 107, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública de 2 postes localizados entre a Rua José Cascardi e Herbert José de Souza. Manutenção das luminárias de LED na Rua Cubatão, atrás da Rui Barbosa, na Ilha Caraguatá. Manutenção das luminárias de LED de 3 postes localizados na Rua Fuefará, números 91, 71 e 43, na Ilha Caraguatá. Manutenção na luminária de LED localizada entre a Rua José Cascardi e Rua João Maria Catarino, na Ilha Caraguatá. Aumento do fluxo de horário dos ônibus do transporte público municipal para atender os bairros Vila Natal, Morro do Índio e Vila Esperança. Manutenção da iluminação pública no cruzamento entre a Rua José Cascardi com a Rua Nadir Tereza Esteves,
na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública no cruzamento entre a Rua José Cascarte com a Rua Herbert José de Souza, em frente aos números 127 e 128, na Ilha Caraguatá. Manutenção da iluminação pública da Rua José de Castro, próximo ao 287, em frente ao depósito, na Ilha Caraguatá. E manutenção da iluminação pública do cruzamento da Rua José de Pinho com a Rua Tabelião Carlos Medina, na Ilha Caraguatá. Presidente? Sigo todos de uma pergunta. Do vereador José Afonso Afonsinho. Roçagem dos matos do terreno da CDHU, localizada na Rua Roberto Mariano Santini, próximo ao número 156, no Bolsão 9. Roçagem dos matos na pista de skate, localizada no Bolsão 9. Troca da iluminação pública na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, no Bolsão 7. Lavagem do muro do campo de futebol, localizado no Vale Verde. Manutenção e roçagem dos matos ao redor da ciclovia, localizada em toda a extensão da Avenida Nossa Senhora da Lapa, na Vila Nova. Roçagem dos matos da Rua Vicente Latrova, próximo ao 100, e Rua Manuel Matias, Bloco C, no Bolsão 7. Roçagem dos matos e podagem das árvores na praça localizada no Pinheiro do Miranda Fabril. Troca da iluminação pública na praça, bem como na Rua 4, próximo ao 61, ambos localizados no Pinheiro do Miranda Fabril. Troca e manutenção da iluminação pública na Rua Ana Maria, Jardim Casqueiro. Troca e manutenção da iluminação pública na Rua Martim Francisco, no Jardim Casqueiro. Troca e manutenção da iluminação pública na Rua João Marion, no Jardim Casqueiro. Implantação de boca de lobo e manutenção da calçada, localizada na Rua José Gonçalves Torres, 390, no Parque Fernando Jorge. E reforma ao redor da tampa de inspeção de esgoto, localizada na Praça do Pinheiro do Miranda Fabril. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, Alessandro Oliveira. Eliminação de pontos de acúmulo de água na sarjeta dos cruzamentos da Rua São Paulo com a Rua Assembleia de Deus. Reconstrução total da Praça Carolina Caldeira, no Costa e Silva. Instalação de placas de identificação de nomes das respectivas ruas da Vila São José. Promoção de ampla campanha de alerta e conscientização em todos os tipos de mídias possíveis sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente a dengue. Manutenção geral na ciclovia da Avenida Nossa Senhora da Lapa, com roçada e limpeza de vegetação alta. Cobrança junto à Sabesp para que agilize as obras de responsabilidade da concessionária da Rua São Francisco de Assis, na Vila Natal. Troca de lâmpada queimada na Avenida Washington Luiz, em frente ao 285, e na Rua 1º de Maio, próximo ao 558, na Vila Nova. Realizar o restante do recapeamento da Avenida Brasil, no trecho entre as ruas Uruguai e Maria Graziella. Verificação de vazamento de esgoto em cano da Rua Cássia dos Santos, próximo à estação de tratamento de esgoto do bairro, no Bolsão 9. Recomposição do leito carroçável na Avenida Nações Unidas, em frente ao número 650. Retirada de entulho do muro de delimitação da linha férrea para desobstruir a calçada na Avenida 9 de Abril, próximo ao número 3.770. Manutenção do leito carroçável na Rua Paraíba, em frente ao 529, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável na Rua São João, esquina com a Rua 7 de Setembro, na Vila Nova. Podas de árvore na Rua Rio de Janeiro, entre a Rua São Luís e a Martins Fontes, na Vila Nova. Manutenção ou interdição dos banheiros localizados no cartódromo municipal. Troca de lâmpadas na Rua Francisco Lascala, em frente ao CSU. E roçagens de mato na área interna da UME Araci Esteves. Do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco. Ações de bloqueio e controle de criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus no conjunto habitacional São Judas Tadeu, no Parque São Luís. Ações de bloqueio e controle de criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus na Ponte Nova. Limpeza e roçagem do terreno localizado entre a Rua Marli Alves Pereira, entre os números 277 e 203, no Jardim Anchieta. Implantação de faixas de pedestre, placa de área escolar e limite de velocidade em frente à Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, localizada na Rua Joaquim Jorge Peralta, sem número, no Jardim Casqueiro, Parque São Luís. Implantação de faixas de pedestre, placa de área escolar e limite de velocidade na lateral da Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, localizada na Rua Benedito Moreira César, sem número, no Jardim Casqueiro, Parque São Luís. Roçagem, limpeza e remoção de lixo entre as ruas Roberto Mário Santini e Jonas de Souza, antigo canteiro de obras da CDHU, no Jardim Real. Execução do serviço de limpeza de fossa localizado na Avenida Ferroviária 1, nas mediações do 400, na Vila dos Pescadores.
troca de 3 lâmpadas queimadas dos postos de energia elétrica por lâmpadas de LED na Rua 4, na Fabril, roçagem e encapenação da praça localizada entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Rua Benjamin Constant, no Jardim Costa e Silva, e troca de luminárias dos postes na Rua Portugal, entre os números 91 e 121, no Jardim Casqueiro. Do vereador Ronieli Martins da Silva, Rony do Bar. Manutenção do leito carroçável na Avenida das Nações Unidas, próximo à esquina da Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima. Manutenção da iluminação pública nas ruas em torno da Praça Gervásio Bonavides, do Jardim 31 de Março. Manutenção do leito carroçável da via de acesso à Ilha Caraguatá. Manutenção do leito carroçável e a troca dos brinquedos da Praça Francisco Eleutério Pinheiro, no Jardim 31 de Março. E manutenção do leito carroçável e providenciar a troca dos brinquedos da praça localizada no Vale Verde. Do vereador Rodrigo Ramos Soares Rodrigo Alemão. Manutenção do leito carroçável na avenida principal da Vila Esperança em toda a sua extensão. Manutenção da iluminação pública na esquina das ruas 7 de setembro com a Monte Castelo, na Vila Nova. E manutenção do leito carroçável na esquina das ruas 7 de setembro com a Monte Castelo, na Vila Nova. Do vereador Sérgio Augusto de Santana Sérgio Calçados. Limpeza e manutenção do Parque Anelinas. Roçagem e limpeza da Praça Melquiades dos Santos, no Jardim Costa e Silva. Manutenção na Avenida Brasil. Asfalto deteriorado após intervenção da Sabesp. Roçagem da Praça Jamboleiro na Vila Ponte Nova e troca de lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED embaixo do viaduto da Vila Elizabeth. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Continua com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira para concluir os seus trabalhos. Vereador Alessandro Oliveira com a palavra. Deixa eu ver aqui. Não. Mais uma vez, chamando o vereador Alessandro Oliveira com a palavra para concluir os seus trabalhos. Ele acabou de entrar, presidente. Perfeito. Vereador Alessandro, o senhor está com a palavra. Presidente, só pedir a questão de ordem. Posso pedir isso? Questão de ordem do vereador Sérgio Augusto de Santana. É só para dar as boas-vindas aos nossos vereadores hoje no PSB, vereador Guilherme Malaquias, vereador Rafael Tuta, bem-vindos, e o nosso pré-candidato a prefeito, Rodrigo Alemão. Muito obrigado pela vinda de vocês ao nosso partido, ao PSB. O PSB está de portas abertas em cima de uma nova trajetória. Que Deus possa abençoar a todos nós nessa caminhada. Com a palavra, o vereador Alessandro Donizete Oliveira para concluir os seus trabalhos. Senhor presidente, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou com uma dificuldade aqui de abrir aqui, senhor presidente. Abrir a tela, é isso? Porque a gente está te ouvindo bem. Ah, mas não está aparecendo, né? É só a imagem que eu acho que não está aparecendo para a gente aqui, vereador. Vereador, você tá do notebook? Se tiver, a câmera deve estar lacrada, viu? Aê, vereador. Agora sim. Os trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho quantos segundos, senhor presidente? O senhor pode pesquisar para mim, por favor? Está me ouvindo? Vereador, segundo o suporte técnico aqui, você tem o tempo para ler tranquilo o requerimento. Ah, então está ótimo. Então eu vou fazer a leitura. Com a palavra, o vereador Alessandro Oliveira para ler os seus trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito, enquanto chefe do executivo, representa oficialmente o município perante qualquer órgão ou autoridade e ainda, na relação com demais entes da federação ou até mesmo órgãos e organismos do exterior. Neste tocante, temos acompanhado o prefeito com uma extensa agenda de viagens, mas nem sempre é claro se está em agenda pessoal ou representando o município. Primando pela falta de transparência, que já é conhecida pelos órgãos fiscalizadores, inclusive pelo Poder Legislativo, o senhor prefeito não disponibiliza de modo claro e acessível os dados relativos às suas viagens, de modo que fica sempre a dúvida quanto à origem dos gastos e sua pertinência. Dessa forma, requer, observado as formalidades regimentais, após ouvido do plenário, a expedição de ofício pessoalmente ao senhor prefeito municipal, para que esclareça: 1.
Se a viagem que foi realizada para Barcarena, norte do país, em novembro de 2023, conforme divulgado nas redes sociais da empresária Karina Borleng, em evento de inauguração de base da empresa Cesare, foi custeada com recursos públicos ou, caso negativo, quem custeou a viagem do prefeito e da primeira-dama do município? Perdão. Se a viagem acima referida tinha alguma pauta de interesse do município ou foi uma viagem a passeio ou a negócios? 3. Quantas viagens o prefeito fez ao exterior nos anos de 2022? Perdão, 2023 e 2024. Em que datas, para quais lugares, com que recursos? Municipais, próprios ou de terceiros? E se representava o município em tais viagens? Qual a pertinência com o interesse público? Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência aos órgãos de imprensa local, falada, escrita. Cubatão, 12 de março de 2024, vereador Alessandro Oliveira. Em discussão. Em votação. Essa palavra? Com a palavra, o vereador Alessandro Oliveira, em votação. Senhor presidente, aos vereadores, a vereadora, primeiro, desculpar, eu estou meio resfriado, mas é única a nossa intenção. O senhor prefeito anda viajando, e eu espero, lógico, e creio que deva ser por conta de agendas na intenção de vender a cidade no bom sentido, divulgar a cidade, para que a cidade seja uma cidade, né, mostrar que é uma cidade atrativa e desenvolver para a gente qualidade de vida através dessas negociações. Por que eu digo qualidade de vida? Porque às vezes não é só trazer serviços e serviços, e a gente precisa primar pela qualidade de vida das pessoas, né? Mas eu confesso que me chama demais a atenção e as coincidências, né? Não quero ser aqui leviano, mas o seu prefeito anda viajando bastante e a gente não vê resultado disso. Se o prefeito quer passear, acho que escolha lá de uma forma bem organizada, para o vice-prefeito assumir, e o senhor vai para onde o senhor bem entender. Eu até prefiro o senhor aqui, o senhor só faz mal para a cidade, né? Eu prefiro o senhor longe daqui. Mas se o senhor está indo em agenda municipal, eu preciso saber com que recurso é de fato que o senhor está usando isso. Então, nada mais de forma transparente, bem longe de ter, por parte desse governo, transparência, mas a gente quer saber, através desse requerimento, e acredito que os demais vereadores têm também a curiosidade para saber também, porque a responsabilidade não é minha, é nossa, de saber sobre esses investimentos. Quando eu digo vender a cidade, vender no bom sentido é mostrar para o mundo que Cubatão é uma cidade atrativa. Eu não falo vender, como a gente está entendendo muito claro, vendendo parte da nossa cidade por dinheiro, sem medo de errar, dinheiro de pinga, vendendo o nosso patrimônio. Então, senhor prefeito, senhor, por favor não, obrigação do senhor, que o quanto antes divulgue para a gente de que forma o senhor foi viajar. Por enquanto é só, senhor presidente. Essa palavra, presidente. Peço a palavra posteriormente ao vereador Rodrigo Alemão, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar primeiro o vereador Alessandro Oliveira pelo requerimento. E é fato que uma das funções primordiais do Legislativo é a de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E é isso que Vossa Excelência está fazendo, cumprindo uma obrigação que nos cabe. E todo ato público e as nossas condutas também, quando estamos em ação no exercício dos mandatos, tem que ser revestidos através do interesse público. Por quê? Caso isso não ocorra, ou seja, existe um desvio de finalidade, a consequência disso é trazer um dano ao erário e vem, então, a improbidade administrativa. Então, é necessário, sim, que o senhor prefeito explique documentalmente se essas viagens que foram realizadas, foram custeadas pelo nosso dinheiro, o dinheiro público, de nossa cidade, do nosso povo, e os objetivos dessa viagem. Por quê? Coincidências
Vamos ver, vamos entender, vamos apurar, mas acredito que seja a oportunidade do mesmo vir a público, explicar essas viagens, como por exemplo a última, salvo engano, para Dubai, aonde apareceram imagens, etc., para que possamos entender se esse dinheiro público de fato está sendo investido naquilo que vai trazer retorno público para a cidade de Cubatão, ou foi uma viagem particular, custeada pelo mesmo. Então, existem dúvidas, existem, sem dúvida nenhuma, informações que têm que ser trazidas para a Casa do Povo, que é o Legislativo, e repito, esta é nossa obrigação. Então, parabéns, vereador. Gostaria muito, quando Vossa Excelência obtivesse essas informações e compartilhasse com todos nós, porque a sociedade está querendo esse tipo de informação, porque são viagens caríssimas e queremos saber se foram custeadas por nossa cidade com embasamento e interesse público. Salvo isso, ele cometeu ato de improbidade administrativa. É só, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, primeiramente, aqui parabenizar, como o vereador Sérgio falou, a ida do vereador Guilherme Malaquias, Rafael Tucla e Rodrigo Soares para o PSB. Mas, vereador Alessandro, parabéns pelo requerimento, esse é o nosso papel e recentemente, na verdade não, constantemente estamos presenciando e vendo as viagens do senhor prefeito sem qualquer mostra, transparência, qual o real objetivo dessas viagens. E como é de conhecimento de Vossa Excelência e de alguns outros pares, além desse seu requerimento, nós também vamos oficiar o Ministério Público do Estado de São Paulo para saber o porquê dessas viagens, que o prefeito se explique através do Ministério Público, vereador Sérgio, qual as finalidades dessa viagem, o porquê dessas viagens a Miami, Argentina, Riad, na Arábia Saudita, Barcarena, como o senhor mesmo menciona no seu requerimento. Então, muito estranha essas constantes viagens do senhor prefeito, com alguns membros ou não da Prefeitura Municipal, cargos comissionados, livre provimento, livre indicação dele, também tem participado. Então, com isso aqui, esse requerimento assinado por mim, requerimento não, ofício, né, ao Ministério Público, assinado por mim, por Vossa Excelência, vereador Alessandro Donizete, Rafael Tucla, Rodrigo Alemão, Guilherme Malaquias, Sérgio Calçados. Entraremos amanhã já no Ministério Público para ter as devidas informações. Ele que explique ao Ministério Público e que o Ministério Público nos passe as reais intenções do senhor prefeito municipal quanto a essas viagens internacionais e constantemente realizadas, até mesmo dito, com algumas imagens já buscadas em redes sociais, internet e afins, com grupos de empresários aqui da nossa região, né? Como o vereador Alessandro costuma dizer, vendendo literalmente, cedendo nossas áreas públicas aqui a troco de pinga, porque o retorno para o município, para os nossos cidadãos, é quase que nada, é zero, em vista do valor econômico e social que essas áreas têm nos locais que estão instaladas, estão inseridas. Então, com isso, eu não tenho dúvida que teremos êxito. Não sei se o seu requerimento terá coragem de responder, mas agora, quanto ao Ministério Público, ele não tem para onde correr, que amanhã mesmo daremos protocolo junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, desde já quero antecipar meu voto favorável ao requerimento de Vossa Excelência, vereador Alessandro, até porque essas viagens, né, divergem do que realmente a população almeja na cidade. Porque quando o senhor pergunta qual é o interesse público,
reitero essa pergunta: qual o interesse público que demanda tamanha urgência para dispor recursos do erário para viagens internacionais? A não ser que seja para fortalecimento da sua amizade, né? Como foi dito por outros vereadores que me antecederam. Porque o interesse público da cidade, ele com certeza está focado na saúde pública de baixa qualidade que temos hoje no município, falta de pirona no pronto-socorro, a continuidade dos quartos sem ar-condicionado, as pessoas há meses sem exames laboratoriais, serviços públicos que deveriam estar, sim, sendo promovidos e entregue à população com excelência e não estão sendo observados. Então, acredito que esse poder, o poder legislativo, deveria, sim, já oficiar a prefeitura e propor que não fossem mais feitas viagens internacionais até que os problemas locais sejam resolvidos. Nós temos ali as inundações nos bairros da Vila São José e outras áreas da cidade, como na Vila Nova, algumas ruas do Casqueiro. Como dito, falta de remédios, falta de poda de árvores, falta de limpeza urbana, falta de remédios, falta de médico suficiente para atendimento na rede de saúde, problemas estruturais nas escolas, nas UBSs, na policlínica e demais próprios públicos. Então, com certeza, não existe interesse público, a meu ver, em dispor tamanho recurso, esses gastos desnecessários, enquanto a cidade padece, não promovendo saúde pública de qualidade, educação de qualidade, exames para a população, fornecimento de remédios. E para não ficar redundante, senhor presidente, que Vossa Excelência nos represente mais uma vez e oficie a prefeitura e cancele, proponha o cancelamento dessas viagens internacionais até que os problemas locais realmente de interesse público do nosso povo sejam solucionados. É só, senhor presidente. Parabéns, vereador Alessandro, por mais uma vez ser preciso nas necessidades do nosso município, e essa cobrança é muito necessária. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam no quórum. Eu voto contrário, presidente. Registrando o voto contrário do vereador Ricardo Gueixão. Estou de voto para Alain Matias. Vamos por parte. Vereador Alexandre Topete. Voto contrário. Voto contrário do vereador Topete. Voto contrário. Questão de ordem, senhor presidente. Voto contrário do vereador Alan Matias. Voto contrário. Voto contrário, senhor presidente. Voto contrário do vereador Afonsinho. Vereadora Jaque Barbosa. Voto contrário, presidente. Voto contrário do vereador Marcos Roberto Tinho. Voto contrário, senhor presidente. E voto contrário do vereador Roniele Martins. Presidente, voto contrário, Anderson. Voto contrário do vereador Anderson Veterinário. Está, portanto, rejeitado o presente requerimento. A sua palavra, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Você podia nominar para mim os vereadores que foram contrários a gente saber das viagens do senhor prefeito, por favor? Vereador Topete, Ricardo Oliveira, Afonsinho, Jaque Barbosa, Tinho, Alan Matias, Rony Dubá e Anderson Veterinário. Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Sérgio Augusto de Santana. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Alberto Tio. Solicito que Vossa Excelência consulte ao plenário que possamos ir para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Marcos Alberto Tio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Eu voto contrário, presidente. Registrando o voto contrário do vereador Sérgio Augusto de Santana. Voto contrário, senhor presidente. Voto contrário, Voto contrário do vereador presidente. Alessandro Oliveira. Voto contrário do vereador Roxinho. Voto contrário do vereador Guilherme do Salão. Voto Voto contrário contrário do também. vereador Rafael Tuca. Vereador E Rodrigo Alemão. Obrigado.
Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 224/2023, projeto de lei número 25/2023, autoria Roniele Martins da Silva, o Rony do Bar. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, da Defesa de Cidadania, dos Direitos Humanos e Defesa das Mulheres e de Segurança Pública. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do vereador Roniele Martins da Silva, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo banco de dados de divulgação periódica. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 7 e 10 encontra-se o parecer da Procuradoria Legislativa da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. Em sua justificativa, o senhor vereador informa que o projeto tem por finalidade reunir e sistematizar as estatísticas oficiais sobre a violência contra a mulher, para analisar e produzir relatórios a partir de dados oficiais e públicos, elaborar e coordenar projetos de pesquisa sobre políticas de prevenção e de combate à violência contra a mulher e de atendimentos às vítimas, propõe calcular indicadores específicos, promover estudos, pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes. É a síntese do necessário, passa-se doravante a análise do mérito. A atribuição de iniciar o processo legislativo é conferida em regra ao Parlamento. A iniciativa, reservada conferida ao prefeito por constituir matéria de direito estrito, não comporta interpretação ampliada, razão pela qual as hipóteses de iniciativa exclusiva do Poder Executivo devem sofrer interpretação restritiva, sob pena de esvaziamento da competência parlamentar para deflagrar o processo legislativo. O parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal define as hipóteses de iniciativa reservada do Presidente da República, valendo destacar a atribuição prevista na linha E, qual seja a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no inciso 6º do artigo 84, que dispõe competir privativamente ao Presidente da República a dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A Constituição do Estado de São Paulo trouxinha a rola dentre as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, a criação e a extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública, nos termos do item 2, parágrafo 2º, artigo 24, da Carta Política Paulista. O artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, por sua vez, disciplina os projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito, interessando-nos para efeito da presente análise os incisos 4 e 5, a saber, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, bem como criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Pois bem, a análise da constitucionalidade de leis municipais deve ser realizada não só à luz da Constituição Federal, como também à luz da Constituição Estadual, em razão do disposto do parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Republicada de 1988. Nessa linha de raciocínio, é preciso distinguir entre a criação de um órgão ou secretaria, a fixação das suas atribuições ou sua organização administrativa e a criação de política pública dentro das atribuições fixadas para um órgão já existente. Segundo João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado Federal, política pública é um programa, isto é, um conjunto coordenado de ações que tem por objetivo criar programas para racionalizar a atuação governamental e assegurar a realização de direitos constitucionalmente assegurados. Com base nessa conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais sociais, o jurista em questão apresenta a seguinte conclusão. Em um contexto como esse, cabe ao Legislativo formular as políticas públicas, ao menos em linhas gerais, e ao Executivo cabe operacionalizá-las, concretizando os objetos traçados pelo legislador. Isso é assim porque o Legislativo tem a prerrogativa e o dever de concretizar os direitos fundamentais sociais,
aos quais está constitucionalmente vinculado, artigo 5º, parágrafo 1º. Dessa maneira, é possível defender uma interpretação da linha e do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61, que seja compatível com a prerrogativa do legislador de formular políticas públicas. A propósito, o projeto de lei 25/2023, de autoria do senhor vereador Ronieli Martins da Silva, por disciplinar assunto relacionado à segurança das cidadãs cubatenses vítimas de violência, tratou de questão inerente ao acesso à segurança destas, ou seja, direito fundamental social, catalogado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Ademais, as ações relacionadas à segurança constituem uma obrigação descentralizada, ou seja, com direção única em cada esfera de governo, competindo não só à União e ao Estado, como também ao município, garantir o acesso universal mediante políticas sociais e econômicas que visem o pleno bem-estar dos munícipes. O Supremo Tribunal Federal sinalizou recente mudança de posicionamento ao decidir pela constitucionalidade da criação de programa de governo derivado de lei de iniciativa parlamentar, conforme ementa abaixo reproduzida. Agravo regimental no recurso extraordinário, a lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado Rua da Saúde, inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. A criação por lei de iniciativa parlamentar de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. Agravo regimental a que se nega provimento. Além disso, o projeto de lei sob análise não criou órgãos nem secretarias, mas tão somente, em complemento, a política pública implementada por órgãos já existentes, no sentido de fornecer os referidos mecanismos para o acesso à alimentação. Embora o Poder Legislativo tenha legitimidade para propor projetos de lei envolvendo a criação de políticas públicas, a iniciativa parlamentar deve respeitar as possibilidades orçamentárias do município. Este não é o caso, pois este projeto de lei apenas disciplina a formatação de um programa de apoio à segurança da mulher por mecanismos já existentes, ou seja, no desenvolvimento das atividades inerentes às atribuições das secretarias municipais correlatas, não criando, a princípio, quaisquer ônus para a municipalidade. Por derradeiro, em homenagem à melhor técnica de redação legislativa e em obediência à Lei Complementar Federal 95/1998, regulamentada pelo Decreto 4176/2002, cabe sugerir, com fulcro no artigo 126, parágrafo 5º do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a seguinte emenda aditiva em sua ementa. Dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo bancos de dados e divulgação periódica e da outras providências. Assim, faço o exposto, com a emenda apresentada nos aspectos que cabem a estas comissões a análise técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer, sala das comissões, 19 de junho de 2023, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Anderson Delano Andrade, presidente, Alexandre Mendes da Silva, vice-presidente, Fábio Alves Moreira, membro. Comissão de Defesa das Mulheres, Maria Jaqueline da Silva, presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Comissão de Segurança Pública, Alessandro Donizete de Oliveira, presidente, José Afonso, vice-presidente, Alain Matias Barbosa de Souza, membro. Em discussão, a votação está aberta para os novos pares. Posso falar, presidente? Em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Presidente, eu só não entendi aí, eu acho que foi engano meu. Na leitura da vereadora das comissões, a Justiça e Redação falou a do ano passado e a de Segurança falou a composição desse ano. Então, só uma observação. Tá? Posso falar em votação? Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, eu voto favorável a qualquer que seja o projeto de vereador e também qualquer tipo de requerimento de vereador, ainda mais se for na intenção de fiscalizar. Até mesmo que eu já deixei muito claro aqui. Quem manda no meu mandato sou eu. Ouço até a minha equipe, mas quem manda sou eu.
Não é prefeito nenhum que manda no meu mandato. Até mesmo que eu teria vergonha dos meus filhos se eu permitisse alguém mandar no meu mandato, muito menos um prefeito inconsequente. Então, por uma reflexão, eu tenho vergonha na minha cara e eu mando, na minha opinião, no meu voto e nas minhas decisões sou eu, não é prefeito nenhum. Mas vamos lá. Porque eu já vou deixar claro para vocês todos, nós estamos numa guerra. Esse ano é um ano de guerra. E esse ano é uma guerra para a gente tentar, de todas as formas, e a junção de todas as forças, de tirar esse inconsequente do poder, de tudo que é forma, das mazelas que oferece para a cidade. Então, é uma guerra. Guerra. E guerra, vocês sabem como é. Vocês já entenderam. Falar de banco de dados, vereador Rony, eu não entendi bem o projeto. Se o senhor puder explanar, esclarecer, eu vou ficar muito agradecido. Mas quando fala de banco de doações, aliás, dados de doadores, tem um projeto nosso, que não vai sair do papel, porque é meu, né? E o cara leva para o coração. Ele é ruim a esse ponto, ele não quer saber quem é beneficiado. De doadores de sangue, nunca saiu do papel. Não vai ser um banco de dados de abuso contra a mulher. E por falar em mulher, a nossa única vereadora que fez a leitura, deixar claro também, senhor presidente, que o nosso projeto de dignidade menstrual não saiu do papel porque foi meu, porque eu não dou benção, porque eu não sou refém e muito menos covarde. Falar em mulher, senhor presidente, o seu prefeito da nossa cidade, ruim e inconsequente, ele não respeita a mulher. Todos sabem disso. Nos bastidores, as conversas são as mais variáveis, né? Mas eu quero falar de um episódio que aconteceu recentemente de uma pessoa que republicou uma fiscalização nossa na escola do Vale Verde. Ela compartilhou. E o seu prefeito teve a capacidade de ir lá. Então, para resumir, porque o meu tempo vai parar, por ela não concordar, por ela ser uma pessoa consciente das mazelas que encontra a cidade hoje, ela não é uma refém, não depende da política, olha só como ele trata. Quer fazer melhor? Se candidate. Vire prefeita. Não seja escrota. O senhor prefeito fala para uma mulher, na Semana da Mulher, vai estudar administração, vai chamar a cidade. Outra, olha só, Cubatão não merece oportunista como você. Fala para uma mulher. Eu trouxe para a cidade Bom Prato, Poupa Tempo, AME, Faculdade de Medicina, avisa para esse inconsequente que isso é para o leigo. Não é nada do político, do governo do Estado. Ônibus com ar-condicionado, vai lá ver. Vem viver às custas da cidade, querer denegrir, se toca, coloca seu filho na escola particular, riquinha. A tua verdade, mimadinha. O chão do hospital está mais limpo que sua cozinha. Você é especialista em alguma coisa, ou é azeda com a vida. Inclusive, ele fala para a mulher ir orar. Orar. Quem é o senhor para falar de oração? Agora, vereadora, uma manifestação da senhora. O prefeito, que quase agora foi defendido, que é um requerimento para fiscalizar as ações dele, trata a mulher dessa forma, escrota, mimadinha e feia. Seu prefeito, o senhor toma vergonha na sua cara, respeita as pessoas, a opinião das pessoas, e principalmente, seu prefeito inconsequente, e me parece desonesto, respeite as mulheres. Continua em votação. Palavra. Fala, presidente. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rony do Bar. Depois, Rodrigo, presidente, por favor. Senhor presidente, senhora vereadora Noves Prares, esse projeto, vereador Alessandro, é para que a gente tenha um mecanismo municipal, um banco de dados municipal, para que até mesmo a gente consiga fazer mais políticas públicas voltadas para a mulher. O intuito é esse, para que a mulher que tenha sofra qualquer tipo de violência aqui no nosso município, física ou psicológica, tenha um suporte maior, tanto de acolhimento como de preparação para o mercado de trabalho, oportunidade de emprego. O intuito é esse. O intuito é que a gente crie mais mecanismos para ajudar a mulher que passa por esse tipo de situação. E respondendo a Vossa Excelência referente aos projetos que a gente pautamos aqui, eu sei que todos os vereadores aqui têm projetos que não foram executados. A nossa função eu também tenho projetos que não foram executados,
a nossa função é pautar, né? Vai do executivo colocar em prática, né? A gente, cada um aqui faz sua função, cada um como você falou, cada um é dono do seu mandato, responsável pelas suas atitudes, né? O povo está vendo o trabalho de cada um e, assim, só corrigir uma palavra sua aí, o vereador, corrigir não, né? Dar uma opinião sobre uma fala sua aí. Ano de guerra é complicado, porque, assim, a gente vê aí no mundo todo aí tanta guerra, né? Na Ucrânia, na África, em todo lugar aí tem guerra. Até mesmo aqui no nosso Brasil aqui tem guerra aí nas periferias, entendeu? Nosso povo já sofre tanto com guerra, envolver política. Por mais que a gente tenha nossas opiniões diversas às vezes, mas a gente tem que falar um pouco mais de amor aí, porque de guerra o povo já está cansado. Só isso, presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Depois gostaria de pedir a palavra em seguida, presidente. Senhor presidente Noves Pares, já votei favorável, vereador Rony, ao seu projeto. A intenção é boa, da criação do Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, mas é fato que nós temos um poder executivo absolutamente ineficiente. E o que de fato vai trazer a defesa do direito das mulheres não é somente nós fazermos projetos de leis e ficar no papel. É ter ações objetivas para que tragam um resultado positivo. E aí sim, o observatório, que é um levantamento, que é um inventário da cidade, vão ter ações específicas para que essa política pública ocorra na cidade. E nós temos a proposta, vereador Rony, e faz parte do nosso futuro plano de governo da cidade de Cubatão, que estaremos implantando a partir de 1º de janeiro de 2025, a criação da Secretaria da Mulher, Cidadania e dos Direitos Humanos na cidade de Cubatão. Porque aí sim nós teremos uma pasta, uma estrutura própria, teremos servidores públicos efetivos cuidando dessa política pública permanente na nossa cidade. Por quê? É violência contra a mulher quando uma mulher vai até uma unidade de saúde da cidade e fica de 4 a 6 meses sem conseguir fazer um exame básico. É violência, porque se tem uma doença, agrava e depois não tem mais jeito de estar fazendo um tratamento adequado, correto. Então, existem inúmeras violências em que a própria administração pública, por ser omissa, por prevaricar na sua ação, na sua responsabilidade de ter atitudes para trazer o direito para essas mulheres, infelizmente, é a população, em especial as mulheres, que pagam. E nem especialmente neste mês, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, comemora-se toda a questão aí da histórica da defesa, de igualdade, de questões trabalhistas especiais que começaram lá atrás, mas é uma igualdade que até hoje, infelizmente, não ocorre. E quando não se tem políticas públicas sérias instaladas na cidade nesse sentido, quem paga por isso é a população, são as famílias, são as mulheres em especial. Então, nós temos proposta, vereador, que aí sim o projeto de Vossa Excelência vai sair do papel, para que tenhamos uma Secretaria da Mulher aqui instalada na nossa cidade. É a nossa proposta, é o nosso compromisso e estaremos implantando em nossa cidade. E preciso muito do Legislativo para que possamos em prática todas essas propostas reais para ter uma gestão de resultado. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, ou Sérgio Cossades. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, antecipadamente já votei favorável ao projeto do vereador Rony, a quem parabenizo, mas a gente não pode esquecer e nem fazer vistas grossas aquilo que já tem acontecido na nossa cidade ao longo dos anos. Em 2019 e 2020, naquele 2017, 2018, 2018 e 2019, vereadora Érica, eu não sei qual é dos vereadores, nós dispusemos de recursos para o Centro de Referência da Mulher, lá próximo ao Jardim Costa e Silva, lá no Jardim Costa e Silva, próximo ao campo, ali ao CSU, próximo ao campo do Beira-Rio. E aí eu pergunto para os senhores, recursos esses oriundos de emendas impositivas, e o que fora feito até hoje? Nada. Estejam indo naquela unidade para você ver se isso sim é política pública que se atenda com dignidade à questão das mulheres. Até porque a criação daquele mecanismo, quando fora da doação daquela área,
foi por uma empresa privada que fez a disposição de recurso para que ali pudesse ser um centro de acolhida para mulheres. E eu tenho certeza que a vereadora Jaque já participou de diversas reuniões ali. E hoje, no entanto, o que funciona lá? Nós não temos uma política pública voltada para as mulheres. Todas as vezes que o senhor prefeito, com a sua falta de capacidade, de empatia pelo seu semelhante, vereador Alessandro apresentou um projeto que hoje está aí a nível nacional, que é que você recepcione mensalmente absorvente para as mulheres. Isso é um projeto de lei federal. O vereador Alessandro tentou trazer isso para a nossa cidade e que fora votado nessa Casa Legislativa. Porém, o senhor prefeito, mais uma vez, rejeitou. Isso é política pública que se atende às mulheres? Todas as vezes que uma jovem na nossa cidade não é atendida no seu preventivo, que deve ser feito mensalmente, uma jovem que não teve a condição de entender a forma mais segura de poder, naquele momento, não engravidar. Como é que você faz isso? Isso é política pública? Todas as vezes que você vê um morador de rua, como nós estamos vendo todos os dias da 9 de abril, pessoas que estão largadas na Praça Princesa Isabel, pessoas que estão largadas em toda a cidade, isso é política pública? Então, mais do que nunca, eu voto naquilo que eu consigo ver. Estou hoje, mais uma vez, acreditando e podendo dizer que isso vai passar. Em breve, no primeiro dia de janeiro de 2025, nós iremos trazer, sim. E quando o vereador Alessandro fala de uma guerra, é uma guerra de ideias. Eu entendi o posicionamento dele. É uma guerra de ideias e de ideais. Então, os nossos ideais é que, em 1º de janeiro de 2025, vereador Rony, nós estaremos levando essa cidade para o verdadeiro lugar onde ela sempre deve estar, que é ter a responsabilidade de ser combatente, não de se omitir ou muito menos se calar diante de tantos erros que esse desgoverno faz em Cubatão. É só, senhor presidente. Volta a falar. Continua em votação. Está, portanto, aprovado. Essa palavra, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Ronieli Martins, já votei aqui o parecer favorável e com certeza votarei o seu projeto, mas não tenho como ficar calado nessa questão, até mesmo porque meus companheiros que me antecedeu aqui falaram brilhantemente aí a respeito, o vereador Alessandro, por exemplo, também falou brilhantemente. E você vê como que é as coisas na nossa cidade, que realmente não tem políticas públicas para as mulheres. Basta a gente ir agora na própria página do YouTube lá da sessão, né, da Câmara, no YouTube da Câmara Municipal, onde está sendo transmitida, é uma mulher, vereador Ronieli Martins, que lá está falando, deixou um comentário. Enquanto ele viaja, eu espero há 6 meses um exame. Estou quase perdendo os movimentos da minha perna por conta da coluna, enquanto ele destrói tudo na cidade. Então, para você ver que realmente é fato, a nossa cidade não tem qualquer tipo de política pública das mulheres. Como bem observou o nosso vereador e pré-candidato a prefeito, Rodrigo Alemão, ele já pensa em algo que tirará do papel e, de fato, acontecerá na cidade. Essa é a grande realidade. Eu também tenho um projeto nessa linha, vereador Ronieli Martins, que é para as mulheres, é de suma importância, mas ele, como o vereador Alessandro falou, e eu tive acesso a essas mensagens que ele trocou com essa munícipe, é a pura falta de respeito e tantas outras coisas que ele já fez. Então, assim, a questão da criação do seu observatório aqui, contendo banco de dados e divulgação periódica, é uma pontinha só desse iceberg, tamanha condições que não tem na condição feminina da nossa cidade. Ele simplesmente não respeita. Então, no mês de março, aí onde se comemora não, né? Se tem aí o Dia Internacional da Mulher, e é mais para a gente estar discutindo essas políticas públicas. São 2 projetos de suma relevância, mas a realidade hoje do nosso município é de deixar a desejar e muito. Voto favorável, senhor presidente, é só.
Essa palavra, senhor Continua em presidente. votação. Com a palavra, o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, também adianto aqui meu voto favorável, vereador Rony, como o vereador Alessandro bem disse aí, e eu complemento, meu mandato é meu também, indiferente aí de posicionamentos dos nobres pares de votar favorável ou contra a alguns projetos de lei, tanto de vereador como também requerimentos, né? Cada um tem aí sua opinião, mas como sempre falo e volto a repetir aqui, eu gosto de debater aqui, né? Porém, ao vivo, de forma ordeira, né? Onde todo mundo aqui acompanha, escuta, cada um sua opinião, seja ele favorável ou ele contrário, né? Como bem uma bandeira aí da vereadora Jaque também, defender a mulher. Esse é um projeto que vai de encontro, vereador Rony do Barro, parabenizar aí também a propositura, né, que apresentou aqui esse PL, mas sabendo que aonde a gente tem um gestor que recorrentemente está aí na mídia, tratando muito mal, vereadora, as nossas munícipes aqui da cidade, com respostas agressivas, né, palavras de baixo calão, achando que ele que tá tudo bem a forma que ele trata o nosso munícipe. E aí depois grava videozinhos por aí na cidade, ele e o secretário dele de governo, falando que tem que gostar de pessoas, né, para poder gerir uma cidade. E a gente vê aí a realidade nua e crua, quando essas pessoas registram esses tipos de fala violenta, que primeira coisa que eu repudio essa fala dele, né? E ele ainda, não é nem por ele ser um prefeito, mas indiferente do posicionamento dele, a gente aqui faz gestão pública. Então, esses atos, eles não podem ficar, né, às escondidas. A gente sabe que tem muita gente aí que tem vários tipos de relatos sobre o prefeito, né, nessa parte da má educação dele, né? É o esquizofrênico aí da política. Então, eles estão injetando aí uma injeção letal, né, se matando aos poucos o próprio governo diante desse tipo de relação com a população. E logo, logo, uma lei dessa aí, ele até cai, né, dentro de uma malha dessa, né, sabendo aí da situação que ele vive. E, lógico, a gente quer aqui o máximo de respeito, gente. A gente vê na saúde, muitas das vezes, as mulheres precisam também dessa atenção, de ter essa valorização, né, quando a gente vai de encontro. Então, não é só questões que fiquem só em folder, né, mas que a gente leve adiante isso. Um projeto de lei desse, partindo aí do princípio do absorvente, é um projeto de lei muito bom, que a gente poderia ter abraçado aqui, e o gestor, indiferente seja ele qual for e de que lado for, ou qual for a cor, ele colocasse isso para estar sendo concluído, né, e gerindo essa cidade dessa forma, distribuindo aí os absorventes. É só Obrigado, isso. vereador. Continuamos Obrigado. em votação. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tintim. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 7º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 7º. Em discussão, a votação está aberta para os nomes pares. Em votação. Com a palavra, presidente Rodrigo. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, eu venho para fazer o agradecimento ao vereador Sérgio Calçados, vereador eleito e reeleito pelo PSB, pelas boas-vindas,
aos vereadores Rafael Tucla e também vereador Guilherme de Salão, que se filiaram ao PSB, e também por todo acolhimento e estar junto, confiando no nosso projeto de reconstrução da cidade, na nossa pré-campanha como prefeito da cidade, onde no próximo dia 16, às 10 horas da manhã, faremos a formalidade dos atos de filiações partidárias. E quero dizer que estou retornando ao PSB com o objetivo de somar forças, com o objetivo de colocarmos em prática os princípios partidários, princípios cristãos, para que possamos, de fato, trazer à sociedade a reconstrução, o resgate do orgulho de ser cubatense. Agradecer também, em especial, ao deputado Caio França, à família França como um todo, o ministro Márcio França, ao presidente do nosso PSB municipal, ex-vereador, sempre vereador Marcinho, a todo o diretório executivo do partido, em que antes até a filiação nossa, eles homologaram, fecharam questão em torno do nosso nome, tudo devidamente registrado por ata, e também com a concordância do diretório do Estado, da Nacional, demonstrando que o PSB em Cubatão vai ser protagonista dessa nova história que estamos trabalhando para trazer um resultado positivo para toda a sociedade cubatense. O PSB em Cubatão, durante muitos anos, foi coadjuvante de um processo. E ainda existem alguns, infelizmente, que querem que se continuar nessa condição. Mas eu respeito e continuo aqui de forma bem democrática, bem respeitadora, de portas abertas para dialogar, no sentido de somar forças à nossa campanha, pré-campanha e campanha para a reeleição e fazer o maior número de bancadas de vereadores dessa cidade e também para que possamos assumir essa cidade em conjunto e implantar, como eu disse, todos esses nossos princípios em que, sem dúvida nenhuma, resgatarão e reconstruirão a cidade de Cubatão. Então, muito obrigado a todos que nos acolheram, pela confiança, e tenho certeza que vão honrar com muito trabalho tudo que está acontecendo em prol da nossa pré-campanha e futura campanha à Prefeitura de Cubatão. Muito obrigado, vereador Sérgio, em nome de todos os membros do PSB, ao vereador Rafael Tucla e vereador Guilherme de Salão também. Agora somos, salvo engano, a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Cubatão. Estamos juntos nessa luta. Contem sempre com o nosso apoio, com o nosso trabalho e com a nossa confiança também nos trabalhos de Vossa Excelência. É só, senhor presidente. Obrigado. Continua em votação. Com a palavra, presidente. Em votação, com a palavra, vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, só para pedir para que o gestor municipal, assim como toda a sua equipe técnica, consigam sanar, nesse momento, a questão da iluminação pública na cidade de Cubatão. Gente, é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade. Nós já vamos para pelo menos um semestre, vereador Rafael, sem iluminação pública. Basta passar lá próximo a Joaquim Miguel Couto, você próximo lá o Espaço do Bem Ver, você passa em frente à rodoviária, a Estação das Artes, você passa em frente à antiga Estação Ferroviária de Cubatão, que hoje é um polo de desenvolvimento para os nossos jovens na arte, na cultura, e você, na cidade um todo, você não tem iluminação pública. Como é que pode um gestor que não consegue, recebendo mensalmente, vereador Rafael, mensalmente, o mesmo tem a contribuição de iluminação pública, que já deve ter alguns milhões que foram depositados nessa conta, e, pasmem, hoje nós temos apenas 2 caminhões para fazer esse repasse, para fazer o reparo da iluminação pública, porém nós não temos iluminação. E quando a iluminação pública chegar, quando as lâmpadas, as luminárias chegarem, nós não teremos equipe técnica, porque de 3 técnicos que lá existiam, apenas um está trabalhando nesse momento. Então, assim, você tem uma empresa terceirizada que nem sequer presta um serviço com qualidade, porque não tem o que prestar, não tem prestador de serviço, e você hoje, o munícipe paga por um serviço que não é executado. Então, você não tem iluminação pública e você não tem pessoas para fazerem a troca. Quando houver uma necessidade urgente na cidade, que é o que ocorre hoje, a cidade está um caos, sem iluminação em toda a sua extensão, você não terá uma equipe técnica para fazer esse procedimento. E aí eu peço para os senhores, mais uma vez, vereadores da base do senhor prefeito, estejam de olhos bem atentos, porque eu ouvi aqui um vereador citar
que a população tem o direito de fazer as suas escolhas. Sim, a população tem o direito de fazer a sua escolha. E mais, a população está bem atenta à votação que irá vir no dia 3 de outubro. Então, fiquem atentos, porque, mais uma vez, as pessoas estão de saco cheio de vereador que vai bater na porta nesse período agora, vai pedir voto, e naquilo que é a sua capacidade, que é fiscalizar as ações do Executivo, assim não o faz. Então, eu espero que os vereadores possam, nesse momento, acordar, que ainda dá tempo. É só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emenda o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 840/2023, projeto de lei número 102/2023, autoria Fábio Alves Moreira. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Defesa das Mulheres e de Segurança Pública. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Em sua justificativa, o senhor vereador informa que o presente projeto de lei, que tem a honra de propor nesta oportunidade, visa servir como mais um instrumento social à disposição das mulheres, no sentido de combater a violência doméstica, prática odiosa, que deve ser rechaçada e combatida ao máximo por nossa sociedade. Como é de domínio público, muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica simplesmente não podem se ver livres de seus agressores por falta de condição econômica para tanto. Mulheres que se dedicam à criação dos filhos e o cuidado com o lar e o marido, ora agressor, e que se encontram fora do mercado de trabalho. Com isso, acabam sujeitando-se a todo tipo de prática de violência em seu habitat, algumas diariamente, pelo fato de estarem numa situação que as impede de buscar outro abrigo e assim pôr fim a tal ciclo de horror. O auxílio aluguel proposto dará para essas mulheres e seus filhos a chance, a oportunidade de um recomeço de vida, em alguns casos, até de livramento de morte. É a síntese do necessário. Passa-se doravante a análise de mérito. A atribuição de iniciar o processo legislativo é conferida em regra ao Parlamento. A iniciativa reservada conferida ao prefeito por constituir matéria de direito estrito não comporta a interpretação ampliada, razão pela qual as hipóteses de iniciativa exclusiva do Poder Executivo devem sofrer interpretação restritiva sob pena de esvaziamento da competência parlamentar para deflagrar o processo legislativo. O parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal define as hipóteses de iniciativa reservada do Presidente da República, valendo destacar a atribuição prevista na linha E, qual seja a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no inciso 6º do artigo 84, que dispõe competir privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implica aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A Constituição do Estado de São Paulo, outro sim, arrola entre as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, a criação e a extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública, nos termos do item 2, parágrafo 2º do artigo 24 da Carta Política Paulista. O artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, por sua vez, disciplina os projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito, interessando-nos para efeito da presente análise os incisos 4º e 5º, a saber, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, bem como criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Pois bem, a análise da constitucionalidade de leis municipais deve ser realizada não só à luz da Constituição Federal, como também à luz da Constituição Estadual, em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Republicada de 1988. Nessa linha de raciocínio, é preciso distinguir entre a criação de um órgão ou secretaria, a fixação de suas atribuições ou sua organização administrativa e a criação de política pública dentro das atribuições fixadas para um órgão já existente.
Segundo João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado Federal, política pública é um programa, isto é, um conjunto coordenado de ações que tem por objetivo criar programas para racionalizar a atuação governamental e assegurar a realização de direitos constitucionalmente assegurados. Com base nessa conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais sociais, o jurista em questão apresenta a seguinte conclusão. Em um contexto como esse, cabe ao Legislativo formular as políticas públicas, ao menos em linhas gerais, e ao Executivo cabe operacionalizá-las, concretizando os objetos traçados pelo legislador. Isso é assim porque o Legislativo tem a prerrogativa e o dever de concretizar os direitos fundamentais sociais aos quais está constitucionalmente vinculado o artigo 5º, parágrafo 1º. Dessa maneira, é possível defender uma interpretação da linha e do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61, que seja compatível com a prerrogativa do legislador de formular políticas públicas. A propósito, o projeto de lei número 102/2023, de autoria do senhor vereador Fábio Alves Moreira, por disciplinar assunto relacionado à segurança das mulheres cidadãs cubatenses, tratou de questão inerente à garantia de segurança destas, ou seja, direito fundamental social, catalogado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Ademais, as ações relacionadas à garantia à segurança constituem uma obrigação descentralizada, ou seja, com direção única em cada esfera do governo, competindo não só à União ao Estado, como também ao município, garantir o acesso universal mediante políticas sociais e econômicas que visem a plena segurança das mulheres cubatenses. O Supremo Tribunal Federal sinalizou recente mudança de posicionamento ao decidir pela constitucionalidade da criação de programa de governo derivado de lei de iniciativa parlamentar, conforme emenda abaixo reproduzida. Agravo regimental no recurso extraordinário, lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado Rua da Saúde, e na existência de vícios de iniciativa a macular sua origem. A criação por lei de iniciativa parlamentar de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. Agravo regimental a que se nega provimento. Além disso, o projeto de lei sob análise não criou órgãos nem secretarias, mas tão somente autoriza a política pública a ser implementada por órgãos já existentes, no sentido de fornecer os referidos mecanismos para o acesso à segurança das mulheres. Embora o Poder Legislativo tenha legitimidade para propor projetos de lei envolvendo a criação de políticas públicas, a iniciativa parlamentar deve respeitar as possibilidades orçamentárias do município. Este não é o caso, pois este projeto de lei apenas autoriza e disciplina a formatação de um programa de apoio para a habitação de mulheres vítimas de violência doméstica, por mecanismos já existentes, ou seja, no desenvolvimento das atividades inerentes às atribuições das secretarias municipais correlatas, não criando, a princípio, quaisquer ônus para a municipalidade. Assim, face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer, Sala das Comissões, 30 de outubro de 2023. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Defesa das Mulheres, Maria Jaqueline da Silva, presidente, Alessandra Donizete de Oliveira, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Comissão de Segurança Pública, Alessandro Donizete de Oliveira, presidente, José Afonso, vice-presidente, Alain Matias Barbosa de Souza, membro. Em discussão, em votação, a votação está aberta para os nobres pares. Essa palavra, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, quero usar do meu espaço de votação e adianto meu voto favorável. Lógico, vou sempre votar o que eu entendo ser bom para a cidade, ser de vereador. Eu esperava que nós tivéssemos, lógico, uma Câmara que pensasse no bem coletivo, não nos interesses de um ditador, amador, inconsequente, irresponsável, delinquente. Nós estivemos ontem, eu quero agradecer a companhia dos vereadores Fábio Alves, Guilherme do Salão, vereador Rafael Tucla, vereador Rodrigo Alemão. O vereador Sérgio não foi possível a sua presença, mas quero dizer da nossa visita ontem. Estamos com o documento que nós encaminhamos ao senador da República, Alexandre Giordano.
A gente foi levar, senhor presidente, a conhecimento dele, o favorecimento que é dado a um grupo empresarial aqui. A gente ouviu recentemente o que aconteceu aqui em Santos, por coincidência. Coincidência, não é um grupo. E nós tivemos a preocupação de levar ao senador da República, por entender as facilitações de dar de mão beijada parte da nossa cidade ao empresário. De pai para filho? Nem pai para filho, né? E o que deixa a gente muito mais indignada por conta de não entender que nós, munícipes, não temos o retorno. Ou seja, uma área, uma rua, para transitar o caminhão, diversos caminhões desse empresário, por uma reforma de um equipamento, do CAPS. CAPS. E sem dizer que isso, depois de pronto, de feito, tudo, dado a área para o empresário, a reforma, o projeto veio para essa casa porque o prefeito entende. Vai, manda para lá que tudo passa. Legal, seu prefeito. Vamos ver. Eu ainda creio na justiça. E também nós favorecendo desde a Vila Fabril, não respeitando os patrimônios históricos, esse mesmo grupo empresarial. E também, agora por último, inclusive uma ação estabanada, para variar, do governo municipal, de fechamento do comércio ali no Poço Paulínia, e aquela área ali, mais uma vez, o prefeito pensa em dar o amigo empresário. Então, esperamos que o senador da República leve adiante o que a gente vem passando aqui do inconsequente do seu prefeito vem fazendo com a cidade. E, lógico, a gente está aqui no papel de trabalhar, proteger a nossa cidade da mão desse malfeitor. Eu tenho receio de chegar um dia na minha casa e minha casa também está no jogo, ele cedendo para esse grupo empresarial. Verdadeiro mamãe, seu prefeito empresário, né? Prefeito, volto a dizer o que eu disse na sessão passada. Aqui tem cara de bobo. Mas não sou bobo, não. Nós vamos desmascarar o senhor. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 6º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Tinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º. Em discussão, em votação, a votação está Peço a aberta palavra para em os discussão, pares. senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o autor da propositura. Senhor vereador, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, gostaria aqui, primeiramente, solicitar o voto favorável ao presente projeto de lei. E muito feliz nessa tarde de hoje, debatemos assuntos de tanta relevância que é PLs, tanto de minha autoria como do vereador Ronieli Martins, referente à mulher. Lógico que está aquém da nossa cidade ter qualquer política pública referente em defesa das mulheres. Mas esse PL se dá ao fato também, não posso deixar aqui de mencionar, que desde o dia 14 de setembro foi sancionado pela Presidência da República a questão de benefícios, auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica. O porquê desse projeto de lei que todos entendam, quem está assistindo e toda a nossa população tenha um conhecimento, que não tem nem o porquê, a mínima possibilidade, até no parecer da Câmara, do parecer jurídico da Câmara, já deixa bem claro que isso é permitido através de iniciativa de vereador. Ele vem justamente para dar um apoio às mulheres que, por muitas das vezes, ela sendo agredida pelo seu agressor ali dentro de casa, até mesmo por ter aquela
infelizmente, dependência financeira do seu agressor, acaba não saindo de casa, que é uma das primeiras atitudes que tem que ser tomada no caso da violência doméstica. Então, com isso, com esse PL, a gente dá oportunidade, como eu coloco aqui, o valor do auxílio aluguel deverá ser compatível com o preço praticado pelo mercado imobiliário e fixado pelo Executivo por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Se levarmos em conta várias outras pesquisas que fizemos, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, o município de Porto Alegre paga um salário mínimo de auxílio aluguel. Prefeitura de Pinheiro Machado, a mesma condição. E vários outros municípios pagam um salário mínimo de aluguel nesses casos de violência doméstica. O texto, inclusive promulgado em 14 de setembro de 2023, inclui diretamente nas medidas protetivas de urgência da Lei da Maria da Penha. Ou seja, essa lei é muito, mas muito importante, senhores vereadores e senhora vereadora, para dar um alento a essas mulheres que sofrem de abuso, violência doméstica, uma possibilidade que muitas vezes a gente sabe a realidade, muitas das vezes quando acontece, tem-se a vergonha, tem ali a dificuldade até mesmo de ir numa delegacia. Imagine voltar para a casa dos pais ou de um outro parente, um irmão, um primo, quem quer que seja, a dificuldade que é para essa mulher conseguir fazer isso. Então, com essa PL aqui, o município de Cubatão vai ter a oportunidade de realmente fazer uma política pública que ajude essas mulheres. Então, fiz até questão, à época, de pegar a assinatura, colher a assinatura no parecer da vereadora Jaque Barbosa, até mesmo para a gente dar celeridade nesse projeto de lei, para que ela, como presidente da Comissão de Defesa das Mulheres, para que andasse o quanto esse projeto, e parabenizar também o presidente, sabiamente, no mês de março, no Dia Internacional, no mês internacional aí das mulheres, colocarem projetos em pauta de tanta relevância. Então, eu peço aqui encarecidamente o voto de Vossas Excelências e lembrar, porque não é um PL do Roxinho, e sim para as munícipes de Cubatão, uma luta que já perdura desde 1917, quando mais de 90 mil russas saíram às ruas querendo dignidade de trabalho, e foi de lá até hoje. Isso é o mínimo que a gente pode fazer em defesa das mulheres do nosso município e do nosso país. É só, senhor presidente, já antecipo meu voto favorável. Continua em discussão. A votação está aberta para os nobres pares. Em votação. Essa palavra, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, desde já adianto meu voto favorável. Eu quero usar o espaço para outro tema. Educação do município e os profissionais contratados pela MOVA. Estivemos recentemente reunidos aqui na Câmara com algumas mães. Cara, e como me chama a atenção ainda a crueldade da administração da cidade com as nossas crianças, em especial as nossas crianças com deficiência. As pessoas falam polêmico, falando da contratação. Então, eu estive no UME Mato Grosso e eu estive com um membro do sindicato, do SINPMC, e ouvi, senhor Sérgio Calçados, o seguinte: uma sala com 4 autistas, vídeo desse projeto, se achar que é interessante. uma prestadora de serviço, uma colaboradora da MOVA, que não teve uma sequer palestra ou capacitação milagrosa para atender essas crianças. Ela foi contratada e de imediato foi encaminhada para essa sala. Vereador Sérgio Calçados, ela pediu demissão antes de terminar o horário. Olha só o risco que as nossas crianças correm com esses irresponsáveis que comandam a cidade.
Amanhã a gente tem uma outra reunião. A secretária de Educação já justificou que não pode vir, mas a gente deixou uma agenda da semana que vem, o dia que ela puder. Se ela falar para mim 23 horas, eu estarei aqui para recebê-la. Então amanhã eu tento aí ouvir. Secretaria de Saúde, o Conselho Tutelar também foi convidado para participar dessa reunião. Eu quero falar da MOVA de novo. MOVA que ninguém tirou da minha cabeça, que é a continuação da SAFE, beleza? Vocês têm ciência de como foi a licitação da MOVA? Que tinha 4 na frente da MOVA? E que foram eliminados 4 para chegar até a MOVA? Seus vereadores da base, o senhor tem ciência disso, vocês não? Porque, não é possível, cara. Eu volto a dizer, vergonha na cara não faz mal a ninguém, meu irmão. Um pouco de brio para entender o que esse inconsequente moleque irresponsável vem fazendo com a cidade e oferecendo para a nossa cidade, e nesse caso, crianças, cara. Será que dormem? Será que tem alguém aqui nessa casa que dorme tranquilo? Porque se dormir, não tendo o vereador Rodrigo Alemão, a preocupação com criança com deficiência, meu irmão, não tem com mais nada. E agora é muito fácil, né? Porque eu já vi alguns aí falando da necessidade do reconhecimento da criança, do autista. Moda, meu irmão. O autista não tem período para a gente promover essa discussão, né? É a todo momento. Só quem sabe é quem tem. Só quem sabe é quem tem um PCD na família, da dificuldade, do preconceito, da falta de oportunidade, do serviço que não chega para eles. Então, meu irmão, vou ser muito papo reto, como eu disse, guerra, Rony. Não é guerra pá, não, Rony. Pelo amor de Deus. É guerra de ideias, como o Sérgio falou, guerra de propostas. Porque, volto a dizer, meu irmão, na boa. Esquece aqui rapidinho que é o mandato de vereador. Se dormir tranquilo, sabendo que tem crianças correndo risco, crianças com deficiência, meu irmão, tem que dar um passo para trás, recalcular a rota, para ver se realmente corre sangue na veia, se tem sentimento. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 224/2023, projeto de lei número 25/2023, de autoria do vereador Ronieli Martins da Silva, o Rony do Mar, que dispõe sobre o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, o MVM, contendo um banco de dados e divulgação periódica e da outras providências. O processo número 840/2023, projeto de lei número 102/2023, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Alexandre Topete para assumir a segunda secretaria, uma vez que o vereador Alão Matias se encontra online, mas não está presente no local junto à mesa diretora. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 224/2023, projeto de lei número 25/2023, autoria Ronieli Martins. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Dispõe do Observatório Municipal da Violência contra a Mulher, contendo banco de dados e divulgação periódica e da outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares.
Em votação. Questão de ordem do vereador Marcos Albertinho. Justificar a ausência do vereador Ricardo de Oliveira por motivo particular. Ausência justificada. Em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira, na sequência, vereador Guilherme do Salão. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, peço para que o quadro de votação, quando a gente votar, seja exposto aqui para vereadores, a gente ter a noção aí dos PLs e a votação dos nobres, por favor. Se quiser, a gente faz fala da votação. Vereador, se Vossa Excelência achar pertinente, podemos nominar voto a voto, conforme tem sido feito aqui, conforme a manifestação de cada vereador. Não, continua teve uma sessão que a gente questionou sobre isso e pediu para que deixasse à mostra, né, o painelzinho que fica as votações, e falou que estava. E hoje já tem algumas sessões que eu não estou vendo aqui. No caso, lógico, trabalho nominal, né, mas a apresentação do painel, conforme for votando. Presidente? Vereador, será reforçado esse pedido, uma vez que ele se encontrará na transmissão pelo YouTube e pelo Facebook, para que todos possam acompanhar o painel de votação. Isso, porque lá o pessoal deve acompanhar esse painel. Aqui para nós não aparece, né? Acho que é isso. Perfeito, vereador. Será pedido para que eles possam acrescentar isso para Vossa Excelência acompanhar daí, tá bom? Continua em votação. Com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, nós vereadora, vou aproveitar aí que está o pessoal da direção da Câmara e pedir celeridade para o senhor presidente, para a publicação de algumas comissões nossas. Uma comissão nossa de vereadores de inquérito, né, das emendas impositivas, a gente quer trabalhar. Inclusive, já foi citado os membros dessa comissão, a intenção de a gente, o quanto antes, entender por qual motivo quem dá benção tem emenda liberada, quem não é conivente com essa porcaria de administração que nós temos, de um moleque amador que comanda a cidade, as emendas têm mais dificuldade para sair do papel. Alguém precisa avisar para eles aí, eu peço encarecidamente a alguém da base, que é uma obrigação, o dinheiro não é dele. O dinheiro, o recurso da cidade não é dele, ele só administra o recurso da cidade. Muito mal administrado, por sinal. Né? Administra da forma que ele bem entende, que ele acha que é interessante, principalmente dando a cidade para o empresário. Lógico, o amigo, um pai que é o seu prefeito, uma mãe que é o seu prefeito. Quero falar também da nossa comissão, que foi aprovada aqui. Eu agradeço os vereadores que votaram favorável, lógico, e os que votaram contrário. Porque os que mostram que é contrário, num processo de investigar, me dá mais certeza que eu estou indo no caminho correto. Porque se eu não tenho nada a temer, fica à vontade para investigar a vida. Agora, se eu impeço de investigar, é porque eu estou, perdão a palavra, com o rabo sujo. Né? Então, nós vamos pegar. Preste atenção, vereador Rodrigo Alemão. Nós vamos pegar esse facilitador e nós vamos mostrar para a justiça. Né? Começamos ontem a levar a outros extremos, aí, né? A outras instâncias, quem é que está aqui comandando a cidade da forma que bem entende. Então, as emendas impositivas que a gente precisa chegar, lógico, e comparar qual motivo para esse não. Quero também trabalhar nessa questão da ilha de Apim, porque depois do plano diretor, nós vamos entender, e nós vamos convocar todos aqui, um grupo beneficiado, e eu quero, já peço para a minha assessoria, convocar o seu prefeito aqui, por qual motivo ele mudou, né? Aos 49 do segundo tempo, já passou. Por quê? Porque o senhor é bom assim, demais, para os empresários, para a cidade não vem nada. Porque empregabilidade não é, porque o que fazer lá é um operador e uma máquina. Então, para com isso.
O impacto que vai ser para os moradores da Ilha Caraguatá, só Deus sabe, viu, Guilherme, do Salão? Então, meu irmão, está muito claro, meu irmão. Para de fazer vereador de trouxa. Fazem que o senhor tem. A minha cara o senhor não faz de trouxa. Quero falar também do Vale Verde, viu, senhor presidente? Depois de muita briga lá, as ruas jogadas, os moradores estão à deriva lá. Parece até que é São Vicente, aliás, que está ali entre São Vicente, que o prefeito daqui não olha para lá. Alguém chegar que alguém falou, olha, não é São Vicente, o Vale Verde está no bairro Cubatão, que a responsabilidade é do senhor, seu prefeito. Então, as ruas parece que estão se movimentando junto com a Sabesp, lá que a gente está no pé da Sabesp. E, olha, precisa aparecer mais algumas pessoas, porque no ano é muito fácil, né? É muito fácil chegar no ano. Não desmerecer o trabalho ao longo de alguns vereadores. Sou legal com todos, eu só não sou bobo. Por enquanto só, presidente. Continua em votação. Vai ver? Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra em votação, vereador Sérgio Augusto Santana, Sérgio Fossati. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez o que eu peço, a minha fala agora vai para como assunto em votação, eu posso falar sobre qualquer assunto pertinente. A minha fala vai para que nós, mais uma vez, cubatenses, possamos nos unir para que o bom combate venha. E quando eu falo bom combate, e aí, mais uma vez, a minha fala vai para o vereador Rony, em cima da palavra do vereador Alessandro, é um bom combate de ideias, é um bom combate de ideais, é um bom combate de ser cubatense, é um bom combate de amar o seu semelhante, é um bom combate de empatia, é um bom combate de não ver uma cidade nas condições que nós encontramos na nossa cidade hoje. Porque é muito fácil, e o que eu vejo muito é uma presunção das pessoas que quando elas imaginam, melhorou isso ou melhorou aquilo. Todas as vezes que eu olho aquilo que é ruim e eu faço comparativos com o que é ruim, aquilo que está hoje apresentado pode até, em alguns aspectos, apresentar alguma melhora. Mas isso não significa dizer que é bom. Porque bom seria nós termos na cidade de Cubatão hoje, acima de qualquer coisa, todos voltados com o único ideal de fazer o bem para o nosso semelhante. Infelizmente, as pessoas querem, e o senhor prefeito quer, perpetuar o poder que não lhe é conferido. Até porque hoje ele tenta de todas as formas. E o que mais me envergonha, como hoje, estando no parlamento, é entender que esse cidadão ele vai vir com todas as forças financeiras para tentar levar mais uma vez ao desmando e de vez levar a cidade às ruínas. Porque, mais uma vez, aqueles que compactuam com isso não sabem o que é viver em Cubatão. Pois eu vivencio isso todos os dias. Vivo e ando na minha comunidade, vivo e ando nas ruas da cidade de Cubatão. Não é possível que os senhores parlamentares e aqueles que continuam acreditando que essa forma de governar é correta. Então, mais uma vez, façamos uma lição, não de casa, mas uma lição daquilo que a vida pode levar a gente, da vida que nós esperamos para os nossos filhos. E eu peço aos senhores que entendam que eu irei me desligar do legislativo cubatense, porém continuarei sempre um combatente pela minha cidade, continuarei fazendo política séria sim, porque eu continuo acreditando que Cubatão merece pessoas como a que nós temos hoje, que irá nos representar para melhorar essa cidade. Roxo, Rafael, Guilherme, Alessandro, Rodrigo, estamos juntos. O nosso propósito é de uma cidade que possa ser renovada. Jamais iremos nos curvar diante de tantas covardias que fazem com o nosso povo hoje. E eu tenho certeza que a união de todos, aqueles que creem e que acreditam numa cidade melhor, nós conseguiremos, se Deus quiser, melhorar a nossa mãe Cubatão no futuro e muito em breve. É só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 840/2023, projeto de lei número 102/2023, autoria Fábio Alves Moreira. Solicita a senhora primeira secretária que proceda a leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e dá outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nomes pares. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, mais uma vez, tenho certeza que vossas excelências votarão pela aprovação desse projeto, desse PL, de muita relevância para nossas mulheres do nosso município, que infelizmente sofre de alguma situação a respeito de violência doméstica. É uma possibilidade de repararmos e ajudá-las a se recuperar desse dano tão não só físico, mas traumático também na vida dessas mulheres, por muitas vezes também acaba afetando seus filhos e toda a sua família. Então é uma tentativa, na verdade, sei da aprovação e do empenho da Câmara, mas do lado de lá, do lado do Executivo, eu não espero nada. Infelizmente, já teve 8 anos para mostrar, quase 8 anos, e nunca o fez. Então, essa possibilidade agora é justamente dar um alento nessa situação e pensar futuro, como já dito aqui pelos companheiros e principalmente pelo companheiro Rodrigo Alemão, no qual citou muito bem da prerrogativa que lhe é concedido enquanto parlamentar e pré-candidato a um futuro bem próximo, que está a poucos dias de chegar, e que faremos êxito em políticas públicas referente à mulher. É só, senhor presidente, antecipo meu voto favorável. Muito obrigado. Continua em votação. Suas palavras, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Nobres vereadores, nova vereadora, só deixar muito claro, quando a gente cita o bairro do Vale Verde, esquecido ao longo desses anos do governo Ademário, a gente compra umas brigas lá por conta da necessidade dos moradores. Questão das enchentes, né? A gente tem uma dificuldade muito grande nessa época de chuva por conta da limpeza do córrego, que é muito fácil, né? A gente vai lá, cobra a Ecovias para fazer a parte dela, a parte da faixa de domínio, a gente cobra rumo, mas é muito louco, porque o município, a Prefeitura Municipal de Cubatão, não faz a sua parte de limpar dentro. Então fica fácil transferir a responsabilidade para os outros, né? Outra questão que a gente está batendo é a questão das escolas. As escolas sem planejamento nenhum, a gente divulgou nas nossas redes sociais, reformando uma escola agora, no meio da aula, a gente teve o recesso inteiro. Falta de planejamento grande, responsabilidade louca, incompetente ao extremo. A creche das crianças lá, gente, não tem condição. As crianças, de novo, no meio das fezes de pombo. Estive com o vereador Rafael Tucla, tempos atrás lá, né? Continua da mesma forma. Uma cozinha que precisa fazer o básico lá, azulejo, as pessoas estão manuseando a alimentação com a parede crua. Essa questão das ruas, por exemplo, esburacado, o ônibus não transita mais dentro do bairro. Batemos bastante na prestadora de serviço da Sabesp, fizeram a parte dela, a prefeitura fazendo agora, aos poucos, porque a gente, incansavelmente, eu, juntamente com os moradores de lá, em especial Silvano, presidente da associação, a Lia, uma guerreira, o Fábio, enfim, o pessoal está bastante engajado lá. E quando eu falo que é Cubatão, prefeito, Vale Verde é Cubatão, não é São Vicente. Se fosse São Vicente, talvez nós estaríamos com um bairro bem mais confortável de se morar. Até mesmo porque nossos amigos, os vereadores, são combatentes. Um abraço, amigo Jefferson Cesaroli, o próprio prefeito, o Caio Amado, que vem trabalhando, bem jovem, né? Poderia dar uma aula aqui, viu, prefeito? Para o prefeito aqui da cidade, se é que tem jeito, se é que tem condição, né? Até mesmo porque o prefeito daqui pouco se importa, não fez desde o primeiro dia, agora que está indo embora, graças a Deus, não vai fazer. Mas só para deixar muito claro, né? Vale Verde, seu prefeito, é Cubatão, não pertence a São Vicente. Talvez, volto a dizer, se fosse São Vicente, os moradores do bairro Verde, do Vale Verde, estariam vivendo de uma forma melhor. Mas o seu prefeito virou as costas completamente para o bairro do Vale Verde. Por enquanto é só, presidente.
Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a ponta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Um abraço a todos e fiquem com Deus.